Então vamos lá, esse é o 7º giro da Bolsa, estamos indo aí para quase 2 meses falando sobre as principais notícias do mercado. E vocês têm gostado, aparentemente, a gente chegou em 2.000 inscritos, eu tô muito feliz, muito obrigado para você que se inscreveu nesse canal e que curtiu. Esse número é de vocês, na verdade, a gente já passou de 45.000 visualizações, que é um sucesso incrível para um canal desse tamanho, pelo menos na minha opinião, que não é nada imparcial, né? E, cara, tá muito bom. O giro da Bolsa de hoje vai ser bem legal e agora todas as vezes que a gente falar sobre fizer o giro da bolsa, eu vou ensinar para vocês também algum ou outro termo que vocês provavelmente não conheçam. E vai ser muito legal pra gente ir educando vocês também, porque eu sei que tem muita gente que vê o vídeo, mas que não entende tanto ainda de mercado, e eu quero ir preparando vocês para entender cada vez mais, para estar cada vez mais preparado para o mercado aí, para começar a investir. Se você ainda não investe, para investir melhor se você já investe. Então, se você não quer continuar sendo um sardinha, já se inscreve no Investidor Sardinha, que é ambíguo, mas é isso. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente investe nosso dinheiro e mais dinheiro a gente ganha. Então vamos lá. Então o Ibovespa fechou em queda nessa sexta-feira, os investidores estão cautelosos devido à pior crise econômica nos últimos 27 anos da China, também tem a desaceleração do mercado americano e isso não é bom, porque a gente sabe que nossa bolsa ainda depende muito desses mercados externos, desses agentes externos, né? E também a gente teve uma crise, cara, que está se agravando no PSL, que é o partido do presidente da República, política à parte, a gente não fala sobre isso aqui, mas ela influencia diretamente no mercado. Então, por isso, o dólar acabou avançando aí 0,58% frente ao real e na somatória da semana a bolsa acabou ainda conseguindo subir 0,86%, mas a gente continua travado nos 105 mil pontos, isso é normal, isso é uma coisa que acontece no mercado, sempre chega num número que sempre sofre uma correçãozinha quando chega nele, porque alguns investidores, os mais medrosinhos aí, ficam com medo da gente ter uma grande correção e saem antes disso e a gente acaba voltando sempre para o mesmo ponto. Mas o Ibovespa ainda conseguiu subir esses quase 1% por conta do mercado tá ciente dessa questão da Selic, que a Selic vai cair, né, provavelmente para 4%, é a nova expectativa, e isso significa mais CPFs entrando na bolsa, e isso é uma sinalização positiva para as empresas, então por isso que isso aconteceu. Então o Ibovespa fechou essa sexta com 104.728 pontos, tá? Você sabe por que fala pontos? Sabe por que é um ponto do Ibovespa? O índice Ibovespa ele é um índice, uma carteira imaginária, que ela tem 66 ações nela. Então essas 66 ações mais negociadas, ou as mais volumosas, eu não sei exatamente, ou as mais... as que tem mais dinheiro, mais captação de mercado, eu não sei se é isso, ou as mais volumosas, que tem mais negociações. Essas 66 ações, elas compõem o índice Ibovespa. Índice Bovespa, por isso que chama Ibovespa. Índice Ibovespa. E esses pontos, cada ponto equivale a R$1. Isso significa que se você abrisse hoje uma carteira e comprasse nas mesmas proporções dessa carteira imaginária, você gastaria 104 mil hoje, né? 104.728 reais. E é por isso que se fala o número de pontos do índice. E esse índice é usado para a gente ter uma referência se o mercado está indo bem ou mal. Porque quanto mais cara essa carteira fica, mais significa que essas 66 ações subiram. E por isso a gente chama índice Ibovespa. Esse índice significa que cada ponto desse índice vale R$1. É simples assim. Parece um negócio complicado, mas não é. Então esse foi o aprendizado de hoje para quem assistiu o Giro da Bolsa. Vou fazer isso sempre, como eu expliquei, para vocês ficarem cada vez mais espertos aí, sabendo melhor sobre o que eu tô falando. Então, o Bradesco, a primeira notícia do dia é o Bradesco BBDC4 aprovou a distribuição de proventos. O dividendo extraordinário foi aprovado pelo Conselho de Administração no valor de 8 bilhões. Eu tinha falado que poderia ser aprovado, que provavelmente iria, e foi mesmo. Então, a companhia distribuirá 94 centavos por cada ação ON e R$1,04 para cada ação PN, tá? Que é a diferença aí das duas ações, eu não vou entrar nisso, que eu já falei nisso em outros vídeos. O pagamento será realizado no dia 23/10, as ações negociam ex-direitos de dividendos desde o começo da semana, se não me engano, tá? Então a Gol, a segunda notícia, a Gol 4, tá? GOLL4, esclarece notícias sobre integração com a American Airlines. Então foi uma notícia aí amplamente divulgada que a Gol vai executar alguns trechos em parceria com a American Airlines. Então a Gol informou que ela já possui mais de 80 participações semelhantes, abrangendo as Codeshare Agreements e Interline Agreements, que é esse tipo de negociação. Adicionalmente, a empresa informou que é uma companhia dinâmica e está sempre em busca de aprimoramento e ampliações da sua
malha aérea, bem como parcerias, e atualmente não há qualquer definição sobre uma alteração em relação à parceria existente com a American Airlines ou qualquer contratação a esse respeito. Então o que eles já têm de parceria com a American Airlines vai permanecer, mas que esses boatos não são verdadeiros, que eles fizeram mais essa parceria. No mercado interno, a empresa realiza cerca de 700 voos por dia e conta com um quadro de mais de 15 mil colaboradores. Além disso, possui uma frota de 122 aeronaves com 38,8% de participação no mercado nacional e 13,3% no mercado internacional. E aí eu coloquei aí para vocês agora um quadro da participação societária da Gol, de como ela é hoje, como está dividida essas ações hoje. Então, outra notícia aí interessante para quem tem na carteira é que a Lynx 3 comunicou a eleição de um novo CFO. Então a empresa informou que o seu conselho de administração elegeu por unanimidade Antônio Ramatiz Fernandes Rodrigues para o cargo de diretor vice-presidente de finanças, que é o CFO. Ramatiz possui 30 anos de experiência profissional com foco no varejo, em grandes empresas como Carrefour, Via Varejo, CIA e Grupo Pão de Açúcar, além de vasta experiência na elaboração e execução de planejamento estratégico e de evolução dos processos de governança corporativa. Então, na mesma data, o Pedro Holmes deixou o cargo de CFO na Lynx. Isso é uma notícia interessante para quem tem essa ação em carteira, porque mostra que ela está querendo migrar para gestores que já têm ampla experiência, o que não era muito comum na Lynx até o momento, sabe? Ela costumava ter um pessoal mais jovem no cargo e ela está querendo sinalizar para o mercado que ela quer ser uma empresa mais perene, mais estável, e é por isso essa mudança aí, pelo menos na minha visão. Para quem tem Even 3 na carteira, assim como eu, ela comunicou a prévia do operacional do terceiro trimestre de 2019. Nessa época do ano, as empresas começam a comunicar essas prévias ou até o operacional mesmo, o consolidado, tá? Então, no terceiro trimestre foram lançados 4 empreendimentos que totalizaram 239,5 milhões por parte da Even. As vendas líquidas no terceiro trimestre de 2019 somaram 361 milhões, dos quais 78 milhões são referentes às vendas de lançamentos do trimestre com venda das ofertas VSO de 32%. Coloquei para vocês uns gráficos interessantes. No terceiro trimestre de 2019 foram entregues 4 projetos que equivalem a 389 milhões e 560 unidades. Então ela está investindo pesado e esse resultado alegrou o mercado porque ela acabou subindo na cotação dessa sexta-feira e ela tem subido um pouquinho na minha carteira desde que eu comprei ela, que não faz nem 1 mês e meio mais ou menos, ela já subiu mais de 19%. Então é uma empresa que está em amplo crescimento aí. É interessante para vocês olharem, então, o setor dela está sendo beneficiado por essas possíveis reformas e ela está investindo pesado para atender essa expectativa. Para quem tem JHSF, participações, a JHSF3 informou interesse em follow-on. Então a companhia informou que estuda a possibilidade de realização de uma eventual oferta pública de distribuição primária de ações, chamado follow-on. Tá? Então a empresa vai disponibilizar essas novas ações no mercado para aumento de capital social. Normalmente quando a empresa faz isso, acrescentar novas ações no mercado, esse dinheiro vai direto para a empresa, normalmente não, 100% dos casos esse dinheiro vai direto para a empresa e ela busca investir esse dinheiro de alguma forma. Normalmente a empresa está querendo se capitalizar mais para investir mais. Uma notícia, ao meu ver, interessante para quem tem JHSF. A Embraer EMBR3 informou sobre a participação relevante. Então, a Brands Investment Partner LP, consultora americana de investidores institucionais, elevou sua participação na empresa para 111.522.000 ações, representando 15,6% do total. Putz, uma bela entrada aí, um aumento bem interessante. O comunicado informa que a Brands não tem intenção de alterar a composição de controle da Embraer. Por que ela informa isso? Porque quando a empresa faz um aporte tão grande assim, uma entrada tão grande, significa que ela pode estar querendo ter mais votos ou mais voz dentro da empresa. Então a empresa informou que esse foi um simples investimento de capital mesmo, porque ela acredita na empresa, mas não porque ela esteja querendo controlar ou que ela esteja querendo aumentar a sua participação ativa dentro da empresa. É basicamente isso. Agora, para quem tem Cielo, se você tem Cielo, comenta aí, eu sou guerreiro, como vocês já sabem, porque Cielo é uma empresa que eu já falei que eu acho bem complicado, o mercado que ela tá, entrou vários concorrentes e tudo mais. Ela comunica o resultado das vendas no varejo de setembro. Por que ela faz esse comunicado? É porque a Cielo, como ela tem várias maquininhas espalhadas pelo país, ela acaba tendo como saber exatamente quanto que o varejo cresceu, quanto que aumentou as vendas diretas. E ela informou que as vendas no varejo brasileiro cresceram 3,6% em setembro, descontada a inflação em comparação com o mesmo mês do ano passado.
passado. O resultado do mês foi impulsionado em função da realização pela primeira vez da Semana do Brasil, um evento organizado pelo governo federal e que correspondeu a 30% dessa aceleração de vendas de agosto e setembro. Ou seja, esse resultado foi um pouco artificial, foi puxado por esse evento que o governo criou. Não sei se seria do mesmo jeito se não tivesse criado esse evento, já que foi responsável 30% desse aumento foi de responsabilidade desse evento. O diretor de inteligência da Cielo afirmou que os setores de imóveis eletroeletrônicos, lojas de departamento e vestuário puxaram as vendas em setembro. Grandes partes das lojas que aderiram à Semana do Brasil estão nesses segmentos. Segue aí o gráficozinho que eles divulgaram. O IPCA apurado em setembro pelo IBGE apontou uma alta de 2,89% no acumulado dos últimos 12 meses. Uma desaceleração devido principalmente a segmentos de alimentação, artigos de residência e transportes. Para quem não sabe, IPCA é a inflação, tá? A mesma coisa, e ele teria uma aceleração ainda maior, mas como os segmentos de alimentação, artigos de residência e transporte tiveram uma alta, ele acabou não atendendo a expectativa de alta da inflação que o mercado acreditou que teria. O Banco do Brasil, BBA-SE3, precificou a véspera da oferta secundária de ações a 44,5 por papel. Nesse momento que essa notícia está saindo, provavelmente vocês já sabem disso, e essa operação movimentou 5,8 bilhões, de acordo com o documento disponibilizado pela CVM na sexta-feira, hoje ainda. A oferta contempla 132 milhões e 500 mil ações, 506 mil ações, tendo como acionistas vendedores o próprio banco, que vendeu 64 milhões de ações, e o Fundo de Investimento Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, FGTS, 68 milhões e 506 mil ações. Essa venda que o Banco do Brasil está aumentando de ações no mercado mostra um esforço do governo em tentar privatizar essas empresas, em tentar deixar mais na mão do mercado e uma desestatização maior, tá? E com isso, a BBA-S3 fechou com alta de 2,56%. Ou seja, quando o governo tira a mão, o mercado tende a ver com melhores olhos. Eu também começo a ver Banco do Brasil com melhores olhos a partir dessa oferta. Ainda não é o tanto que eu gostaria que ele se livrasse dessas ações, mas já é um número interessante. Para quem tem BBA-S3 em carteira, eu considero essa uma excelente notícia. Não sei vocês, mas eu considero excelente. Agora vamos para as carnes, que eu sei que tem muita gente que gosta aí. A JBS S3 comunicou a conclusão de aquisições da Tulip. Então a JBS comunicou que sua controladora indireta, Pilgrim's Pride Corporation, PPC, concluiu a aquisição da Tulip Ltd no Reino Unido. A aquisição da Tulip está avaliada em aproximadamente 354 milhões e foi financiada com a utilização de recursos disponíveis em caixa. Isso significa que eles não pegaram empréstimo, eles tinham os recursos e acabaram fazendo essa nova aquisição. Uma excelente notícia aí para os investidores da JBS, que mostra que mesmo no mercado complicado, ela continua fazendo aquisições e tende a continuar sendo, se não a maior, não sei se é, uma das maiores empresas do ramo. Agora vamos ao resultado que me surpreendeu para um... não vou xingar, vocês não querem que xingue. A MRV me surpreendeu para um muito bom. A MRV-E3 comunica prévia operacional do terceiro trimestre de 2019 e o negócio foi bonito. A empresa informou que obteve o seu melhor resultado de vendas líquidas em um terceiro trimestre, com um aumento de 18,8% em comparação com o terceiro trimestre de 2018. Além disso, houve uma queda de 66,1% no volume de distratos no terceiro trimestre desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado. O que são os distratos? São quando alguém faz um contrato com a MRV para adquirir um apartamento, uma casa dessas de moradia popular, que é principalmente o que ela constrói, e desiste. E aí a empresa, obviamente, toma um prejuízozinho. E isso caiu 66%, o que indica também que o mercado está vendo, tá se vindo de uma recuperação realmente e que esses números são muito legais. Então, a MRV teve aí uma melhoria nesse ponto, tá? Muito grande, né? 66% a menos é muito importante, muito bom. Para quem é investidor dessa empresa, pode ficar aí mais tranquilo e descansado. Cabe destacar que os distratos estão diminuindo devido à aprovação no ano passado de uma lei que os regulamenta, protegendo os incorporadores de prejuízos severos. Tá aí o motivo de uma queda tão grande, né? Neste regulamento, as companhias podem reter até 50% do valor pago pelo comprador em caso de desistência. Então significa que se alguém tentar comprar um apartamento e desistir, ele pode perder até 50% do valor. No que diz respeito aos lançamentos, a MRV lançou um total de 9.679 unidades no terceiro trimestre de 2019, representando uma redução de 11,4% no número de unidades e de 3% no volume geral de vendas. Segue o gráficozinho aí. Além disso, foi verificado um aumento no preço médio por unidade lançada no trimestre, que se deve ao mix de produtos lançados com maior volume em lançamentos em capitais e regiões metropolitanas, onde esse valor é mais alto. Eles diminuíram a produção de casas e esses ativos em cidades de interior e aumentou nas grandes capitais. Eu percebi isso mesmo, eu vou muito para São Paulo e eu tenho visto cada vez mais lançamentos em São Paulo, coisa que eu não via há algum tempo, tá?
Devido a uma paralisação de 56 dias nos repasses das vendas do Minha Casa Minha Vida pela Caixa Econômica Federal no terceiro trimestre de 2019, a MRV optou por realizar as vendas no mês de setembro fora do processo de venda garantida, contabilizando as vendas desse mês como vendas convencionais. Tá aí mais um gráficozinho bonitinho. Então significa que eles esperaram voltar esses pagamentos dos contratos do Minha Casa Minha Vida para fazer o lançamento, porque a MRV trabalha principalmente com esse tipo de contrato. Inclusive, ela é bem associada a esse programa, Minha Casa Minha Vida, e muita gente não tem ela em carteira por conta disso, porque sabe que isso pode virar um problema. Então, a respeito do desembolso com terrenos, a empresa atingiu nos 9 primeiros meses de 2019 o valor de 513 milhões, representando um aumento de 53% em relação aos 9 primeiros meses de 2018. Tá aí o gráficozinho também. É muito bom esse RI da MRV, sério mesmo. Assim, a MRV julga ter atingido um limite satisfatório de terreno com um land bank em torno de 50 bilhões. Dessa forma, as aquisições de novos terrenos se limitam a repor o estoque consumido, com foco na aquisição estratégica de terrenos destinados a aumentar o volume de lançamentos. Por último, a MRV apresentou um total de 10.032 unidades produzidas no terceiro trimestre de 2019, representando uma variação negativa de menos 1% em relação ao resultado do terceiro trimestre de 2018. Então eles desaceleraram um pouco esses investimentos. Essas foram as principais notícias da semana. Se você chegou até o finalzinho desse vídeo, você vai comentar aqui pra mim qual deve ser o próximo tema que eu vou abordar no canal, não no Giro da Bolsa. Se você quer que eu fale sobre alguma ação específica, sobre alguma coisa que você acha que seria interessante, eu vou ficar esperando os comentários de vocês pra fazer. Muito obrigado novamente pela audiência, é muito importante pra mim que vocês deixem seu like pra eu saber que eu tô indo pelo caminho certo. Eu tentei falar mais rápido do jeito que vocês gostam, porque eu sei que vocês odeiam ficar ouvindo eu falando por muito tempo, então você pode não colocar no 1.5 que eu consigo falar rápido pra caramba. Muito obrigado de novo pela audiência e ó, um beijão!